adorado através do louvor. E enquanto nós estávamos ali orando ao Senhor, o Senhor me trouxe em Efésios 5, do versículo 19 e o 20. E eu me lembrei do que a palavra, do que diz o versículo 19 e 20, quando ele nos ensina: quando estiver em comunhão ou entre vós, fale um com os outros ou entre vós de salmos, de hinos, cânticos espirituais, cante e salmodia, vai salmodiando ao Senhor vosso Deus, aleluia. Mas aí no versículo você vê assim, vai salmodiando ao Senhor. Aí quando a gente vê uma pessoa salmodiando, a gente fala assim, olha lá, que exagero, olha como é que ele está, olha como é que ela está. Mas o Senhor diz no versículo 20, dando sempre graças a Deus por tudo, ao nosso Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus, aleluia, dando graças ao Senhor. Esse não é o ano do agradecimento? Será que nós estamos agradecendo ao Senhor, cantando louvores de agradecimento? Será que eu e você só cantamos na passagem do ano para agradecer por tudo que Ele fez? Será que nós já esquecemos? Nós não terminamos ainda o mês de janeiro. Será que nós já esquecemos? Nós não estamos praticando aquilo que nós falamos que iríamos fazer durante esse ano, que seria o ano do agradecimento? E nós acabamos de ler aqui, falando entre vós com hino, com cânticos espirituais, dando sempre graças ao nosso Deus e Pai, aleluia, dando graças ao Senhor, louvando ao Senhor, pedindo a presença do Senhor, aleluia. Ah, pastor, eu não canto, porque eu estou passando, não estou cantando esses dias não. Estou passando por luta, estou passando por prova, mas passe pela prova, glorificando, cantando, saltando, dançando, na presença do Senhor, nosso Deus, aleluia. Quando nós vamos ler lá o livro de Atos, nós vamos ver os atos praticados pelos apóstolos através da pessoa bendita do Espírito Santo de Deus. Nós vemos o Espírito Santo agindo na vida de cada apóstolo, de cada discípulo. Nós vemos o Senhor Espírito Santo operando de uma forma tremenda. E algo que nos chama a atenção está lá no livro de Atos, capítulo 16, versículo 25, 23 em diante. Diz que após Paulo e Silas ter apanhado muito, ter recebido muitos açoites, por ter desmascarado aquele espírito de adivinho que estava sobre aquela moça que ganhava dinheiro para os seus senhores. E quando ele expulsa aquele demônio, chama primeiro de mentiroso e o expulsa, os seus senhores se revoltam. E nós já sabemos o que aconteceu, Nós já sabemos o que aconteceu entre aquele povo que estava acostumado, queridos, acostumado com aquela mulher ali, com aquele espírito de adivinho. Misericórdia, eu vejo muitas pessoas dizendo, olha, eu estou vendo isso e aquilo em você, mas vê e não faz nada. Quando é Deus que mostra, Ele vê e Ele repreende, e Ele profetiza, e Deus opera. Quando é o Espírito de Deus que estava. E diz a palavra, vamos dar continuidade, no versículo 23 e 24, que Paulo e Silas, eles façam ser odiado, perseguido, preso. E então ele é açoitado e preso, joga ele numa prisão. No versículo 24 diz que depois de muitos açoites, eles lançam ele no cárcere, no meio de 2 soldados, algemas, aqueles servos de Deus. E o que eles fazem? Diz que perto da meia-noite, não era no escurecer, não era 9 horas, não era 10 horas, não é isso? Eles estavam dentro de uma prisão, perto da meia-noite, e Paulo e Silas começam a fazer o que, igreja? A orar.
a orar, a buscar a presença de Deus, a buscar o fortalecimento em Deus, buscar o discernimento para ver o que está acontecendo no Senhor Deus. Mas diz que eles, depois de orar, eles começaram a cantar. Irmãos, nós precisamos nos preparar para adorar o Senhor. Nós precisamos nos preparar para estar nesse púlpito aqui. Não é subir aqui, dizer meia dúzia de palavras que está na Bíblia, não. É se preparar para ser porta-voz de Deus. É se preparar para abençoar a igreja. Assim devem ser os músicos de qualquer igreja. A minha igreja lá tinha uns músicos querendo dar uma de famoso lá, de artista, de bom. E vieram falar para mim, eu só continuo no púlpito se tirar fulano e cicrano, então você sai. Porque você está querendo se colocar em lugar de Deus. Você vai ficar de banco. E enquanto você não se consertar, você não volta no púlpito, nem para tocar, nem você para cantar. Então eu não vou ficar na igreja, vai com Deus. A senhora dá a benção, dou não. Você está com rebeldia, não vou abençoar rebelde. Não vou te abençoar, porque você está saindo rebelde, você está doente e vocês precisam ser curados. O púlpito, músico, é para adorar o Senhor. Não é para buscar contenda, picuinha, querer ser melhor do que o outro, se aparecer mais que o outro. Eu prefiro ficar sozinha no púlpito do que ter 10 me atrapalhando. Eu disse isso para eles. E eles começaram ali no banco, ficaram 2 dias e sumiram. Que Deus tenha misericórdia, aonde estiver, que possa tornar adoradores, não é isso? Amém, meus queridos? Voltemos aqui à palavra. Paulo e Silas oravam, Paulo e Silas cantavam, e davam glória ao Senhor, nosso Deus, aleluia! Paulo e Silas, através da oração e do cântico, eles provocaram o que, igreja? Provocaram a presença do Senhor, porque diz que em seguida sobreveio um grande terremoto sobre aquela prisão, e os alicerces daquela prisão foram abalados, e caíram por terra, e as portas se abriram, aleluia! Você quer porta aberta? Você quer ver Deus perto de você? Você quer provocar Deus? Você quer provocar Deus para que Ele venha te ajudar? Para que Ele venha abrir as portas? Para que Ele abençoe sua casa e a sua família? Ore, 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 adore, adore, adore o Senhor cantando, orando, sendo fiel a Ele, você vai ver o Senhor se manifestar na sua vida, aleluia! O Senhor se manifesta através do louvor, através da oração e através da sua palavra, aleluia! Irmãos amados, o salmista Davi no Salmo 119, versículo 11, ele diz o quê? Senhor, eu guardei, eu escondi a sua palavra no meu coração, para não pecar contra ti, aleluia! Irmãos, nós podemos procurar milhares de versículos dentro que fala sobre a necessidade de conhecer, de praticar a palavra, obedecer a palavra, mas não existe um que fale mais profundo do que o Salmo 119, versículo 11. Quando o salmista diz que a palavra está no coração, lugar do sentimento, para que ele possa ouvir e praticar a palavra, não é só ouvir, é praticar, é ouvir, guardar e praticar. Não adianta nós ouvirmos e não guardarmos. Não adianta nós guardar e não colocar em prática. É viver a palavra, irmãos queridos. É viver em santidade. É viver sendo um bom marido, sendo uma ótima esposa, fiel ao seu esposo. Irmãos queridos, é viver a palavra para que todos os pensamentos contrários, carnais, sejam tirados. Uma vez eu estava numa convenção, e no último, do segundo dia e o terceiro dia da convenção, a gente fica até as 2 horas, aonde está acontecendo a convenção. Depois eles dão a tarde para a gente descansar. E para depois voltar à noite, para continuar os estudos, para continuar falando, nos ensinando, nos alimentando. E ali em Camboriú tem a praia. Eu não entro na praia, irmão, me afogo até debaixo do chuveiro.
E aí, eu vou na praia e eu fico debaixo da sombra. Eu fico debaixo da sombra, sentada, sozinha, olhando, meditando, glorificando ao Senhor, olhando para o mar, sentindo a presença do Senhor. E de repente muita gente passava por trás das árvores conversando, e eu conhecia a voz do meu superintendente. E o meu superintendente estava descendo com uma equipe de pastores. E também, subindo ao encontro deles, vinham algumas pastoras. E o meu superintendente, brincando com uma das pastoras, perguntou: onde está o seu marido? Aonde está o teu bem? Você deixou ele sair sozinho, olha que ele é bonitão. E ela respondeu: pastor, eu confio, mas eu deixo ele solto, para me ver se ele é fiel, se realmente ele me ama, se é por fidelidade que ele não me engana, ou se é por falta de oportunidade. E eu ouvi aquilo e disse: se é por fidelidade ou por falta de oportunidade. Irmãos, quantas oportunidades o Senhor nos dá para nós mostrarmos a nossa fidelidade a Ele, não é verdade? O Senhor nos dá livre-arbítrio, nos dá liberdade total. O Senhor não fica cobrando, acusando. O Senhor não é um Deus carrasco. E às vezes nós agimos contrário. Eu achei bonito a atitude daquela pastora. Não, eu deixo ele à vontade, para me ver se é por fidelidade ou se é por falta de oportunidade que ele continua sendo fiel a mim. Às vezes, irmãos, nós não valorizamos a liberdade que Deus nos dá. O Senhor nos dá uma liberdade tão tremenda, Ele é tão longânimo, Ele espera, irmãos, durante anos ou a vida toda, que nós venhamos dar atenção aos seus ensinamentos, que nós venhamos o adorar, o reconhecer como Deus e que nós venhamos parar de brincar de crente. Nós vemos muita gente brincando de cristão. Nós vemos muitos pastores brincando de pastores. E isso, irmão, chega a arrepiar, chega a doer. Porque nós sabemos que o nosso Deus tudo vê. Ninguém engana Deus, ninguém pode esconder de Deus. Ele pode estar na terra, ele pode fugir para todos os lugares, assim como fez Adão e Eva quando pecou. Viram que estavam nus, viram que estava descoberto, viram que estava sem proteção. E agora eles tentam esconder de Deus. Quantas vezes nós queremos enganar a Deus como Adão e Eva? E o Senhor os chamava: onde vocês estão? E eles disseram: nós estamos aqui. Ficamos com vergonha do Senhor. Ele diz: pecou, desobedeceu, fez o que não era para fazer. É isso. E agora vocês estão com vergonha. Irmãos, não vamos ficar procurando árvore para esconder, não. Não vamos tentar enganar nós mesmos e a Deus, não. Vamos fazer as coisas direito. Vamos ser adoradores. Vamos adorar o Senhor com os lábios, com o corpo, com o pensamento, com todo o nosso ser. Aleluia! Que nós possamos, irmãos queridos, ter essa palavra com confiança. Irmãos, eu acho bonito, glória a Deus, quando os salmistas fala da maneira que eles adoram ao Senhor, quem é Deus para eles. E é dessa maneira. Efésios 6, versículo 18 e 19, diz que nós temos que estar orando em todo o tempo, que nós temos que estar em contato com os céus, em comunhão com Deus, falando com Deus a todo o tempo, com todas as nossas forças físicas. Embora os problemas, às vezes você diz: eu estou sem força. Diz: com toda a nossa força, Ele nos dá força. E Ele diz: buscai com toda a força e súplica no Espírito. É suplicar, irmãos. Não é uma oraçãozinha para enganar Deus, né? Obrigado, Deus. Deus tem misericórdia. Deus fica comigo. Deus segura a minha mão. Acabou. Não, é oração e súplica. É suplicar, é insistir. É estar diante do Senhor. Deus, 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 Deus meu, Deus meu. Irmãos, isso é súplica. É suplicar, Ele diz. Súplica no Espírito. Mas Ele diz também vigiando a todo tempo. Vigiando com perseverança. Perseverança, perseverar, não desistir, insistir sempre.
Buscar o Senhor sempre. E ele diz, com súplica no Espírito. Mas se você olhar o versículo 19 de Efésios 6, nós vemos que Paulo diz, mas ore também por mim. Ore por mim. O versículo 19. Para que me seja dado, no abrir da minha boca, palavra com confiança. Aleluia. Mas ore por mim, para que quando eu abrir a minha boca, o nome do Senhor seja glorificado. Aleluia. Então veja, um homem escolhido, homem de Deus, homem que Deus usava, homem que Deus estava presente, homem, irmãos queridos, que nós vemos que quando ele clamou, o Senhor se manifestou na vida dele. Ele pede a cobertura de oração. Ore por mim, ore para que o abrir e o fechar da minha boca seja, eu tenha palavra de poder, de autoridade, de testemunho, palavra para trazer ânimo, palavra para trazer vida, palavra para trazer salvação. Aleluia! Irmãos queridos, quantas vezes nós lemos a palavra como se estivesse lendo um livro qualquer. Se você ler comigo e se você abrir o coração, o Salmo 95, versículo 1 e 6, nós vemos aqui o salmista adorando ao Senhor, e ele diz, venha, vinde, vinde, para que nós cantemos ao Senhor, vinde, para que nós cantemos com júbilo, com alegria, com adoração ao Senhor, a rocha da minha salvação, aleluia. E no versículo 6, ele diz, vinde para adorarmos ao Senhor, aleluia. Vinde para que prostremos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou, aleluia. Venha, para que nós possamos nos prostrar diante dele e abrir a nossa boca para orar, para conversar, mas para cantar hinos de louvor e de adoração ao nosso Deus, aleluia. Ele já nos ensinou que quando nós reunirmos, é para falarmos, cantarmos, testemunharmos, glorificarmos, e que tudo que nós fizer seja para a glória e para o louvor do teu santo nome, aleluia. A oração e o louvor de Paulo provocou a presença do Senhor, o agir de Deus, o manifestar do Senhor. O Senhor veio em socorro. Você acha que Deus vai te socorrer quando você estiver reclamando? Quando você estiver dizendo que tudo está errado, que nada vai dar certo, que você é infeliz, que Deus não se importa com você? Não! Deus vai agir em teu favor quando você estiver com a boca aberta, glorificando, bendizendo, exaltando, cantando louvores, agradecido a Ele. Em todo o tempo, dando graças ao Senhor nosso Deus, aleluia. Irmão, nós pregamos muito sobre cura e a unção com óleo. E sempre nós pregamos lá em Tiago 5, começa no versículo 13, quando fala sobre o poder da oração. Eu quero que você só lembre comigo o que está lá em Tiago 5 e 13. O que diz Tiago? Está alguém entre vós aflito? Corra no analista, corra beber calmante, corra falar para a vizinha, corra falar mal do seu marido, do teu filho, da tua mulher, da tua filha, corra para falar mal dos seus parentes, corra para pedir socorro. Não vai socorrer nada, vai só piorar, e você colocou a sua família à exposição de outras pessoas. Você não tem que falar para o Zé, para o Mané, para o Joaquim, para a Maria, você tem que falar com quem tem resposta, quem tem solução, que é Jesus Cristo, aleluia. Mas o que ele está dizendo aqui? Tiago 5,13. Está alguém entre vós aflito, com aflição? Ore, ore, ore. Está alguém entre vós contente? O que é para fazer? Está contente? Cante louvores.
Está alguém entre vós doente? O que é para fazer? Chama os presbíteros, escuta bem, presbítero, o líder, o principal da igreja, para que ore sobre ele, ungindo com azeite, em nome do Senhor, e o Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, será perdoado. Veja o poder da unção, pastor. Se você orou, se você cantou, e se você ungiu, Deus vai se manifestar. Diga amém. Diga aleluia. E diz que a unção com azeite cura todo tipo de enfermidade. A enfermidade do corpo, da alma, do espírito, a enfermidade física, a enfermidade emocional. E diz que se houver cometido pecado, serão perdoados. Então, existem doenças que é pelo pecado. A pessoa precisa receber uma unção de cura, de libertação. Nem todas as enfermidades é porque pecou. É porque pecou, o corpo precisa, necessita de alimentos e vitaminas necessárias para evitarmos doenças. É o tratamento, para que não venha acontecer, se prevenir. Mas a Bíblia diz também que o pecado leva muitas pessoas a ficarem doentes. Elas ficam se acusando, se culpando, se cobrando, não é? A raiva, sentimento contrário, leva pessoas a ficar doentes. Leva a pessoa a ficar doente, fisicamente, espiritualmente, emocionalmente, ficam doentes. E para elas serem saradas, elas precisam do quê? Precisa da unção. Precisa estar sempre buscando ao Senhor, nosso Deus. Precisa ter sempre um cântico de louvor ao Senhor, nosso Deus, aleluia. Nós tínhamos muito a falar, muitos versículos, mas o tempo não nos espera. Mas o último, Hebreus 13, versículo 15. Nós vemos aqui mais uma vez Paulo nos ensinando como procedermos para que realmente os nossos louvores, as nossas orações, que possam ser recebidas por Deus. E ele diz assim: portanto, ofereçamos sempre por Jesus, ou algumas Bíblias está escrito por Ele, por Jesus Cristo, ou por Ele, a Deus, sacrifícios de louvor. Louvar ao Senhor, irmãos, de coração, louvar ao Senhor de espírito, sacrifícios de louvor. É difícil, às vezes, ser um levita, irmãos, tem seus compromissos na sua casa, no seu trabalho, mas estar aqui, irmãos, é um sacrifício, é uma oferta. Eu digo que é uma oferta. Você dedicar o teu tempo para estar ensaiando, para apresentar o melhor para o Senhor, para quando cantar, o céu descer na terra, aleluia! Você dizer, hoje o céu desceu na terra, o louvor estava uma bênção. Deus se agradou. Estar ensaiando, estar se preparando, estar buscando ao Senhor é o sacrifício de louvor. Isto é, você estar sempre produzindo fruto dos seus lábios. E confesse o nome do Senhor. Confesse sempre o nome de Jesus, aleluia. Confessando ao Senhor, e assim, irmãos, vai acontecer o que está na palavra do Senhor também no livro de Tiago. O suposto irmão de Jesus, o capítulo 4, versículo 8, ele diz que todo homem que se achega a Cristo inteiramente, com lábios puros, que se aproxima de Deus, orando, cantando, salmodiando, ele diz, chegai vocês a Deus, e aí ele chegará a vós, aleluia! Mas quando chegar a Deus, limpe as vossas mãos, pecadores. Vá com a mão limpa, com a mão purificada, com a mão sempre pronto a tocar, a socorrer, a amparar, a acariciar, a abençoar, tocar abençoando. E vós, de duplo ânimo, de ânimo dobrado, restaurado, fortificado, assim vós sereis purificado em vossos corações. E tudo que nós fizermos,
o Senhor receberá. Amém? E algo que eu sempre digo: Deus não deve a ninguém. Deus não deve a ninguém. Irmãos, se nós formos, nós íamos estar comentando, mas Atos 12, nós vamos ver, irmãos, aqui Pedro preso. Nós vamos ver os irmãos fazendo o quê? Lá na porta da cadeia fazendo mutim? Não, nas suas casas, com o joelho dobrados, buscando ao Senhor, intercedendo por Pedro, e o Senhor agindo, Pedro na prisão tranquilo. Você já viu? Pedrão, como que ele começou a história? Mas agora, cheio do poder do Espírito, um homem usado pelo Senhor, diz que há tranquilidade em Pedro. Jeová Shalom, o Deus da paz, está ali, e ele espera com confiança no Senhor, porque ele sabia que Deus ia agir em seu favor. Se nós continuarmos, nós podemos falar que são 5 coisas que Herodes não pôde impedir. Herodes não pôde impedir de maneira nenhuma da igreja orar. Herodes não pôde impedir da igreja adorar ao Senhor com seus cânticos. Herodes não pôde impedir a tranquilidade do servo de Deus. Nada nesse mundo pode tirar a minha tranquilidade e a sua tranquilidade. Os problemas eles passam, mas Jesus, Ele, se você quiser, se você abrir tua boca e buscá-lo, Ele vai estar com você. Se você abrir a tua boca para glorificar e para cantar ao Senhor, Ele vai agir, aleluia. E o que Ele fez? Ele deu ordem aos anjos para vir até a prisão aonde Pedro estava. Herodes não conseguiu impedir a entrada do anjo do Senhor naquela prisão. Ele não conseguiu, meu querido. E se você quiser, Herodes, o diabo, o maligno, não vai impedir você de ser um adorador. Aleluia! O anjo tira Pedro para fora da prisão. O anjo do Senhor está aqui nesse momento. E Ele quer que você, adorador, cantando ao Senhor, glorificando ao Senhor, você se coloque em pé agora. Porque a justiça de Deus, a presença de Deus, vai tirar você desta prisão.